Seja muito bem-vindo ao canal Mundo Compartilhado. Eu sou o José JR e hoje eu tô com mais um grande amigo aqui. Esse já tem um tempo, fizemos algumas coisas no passado, o movimento aqui na região, no Brasil, vou falar aqui no Brasil porque ele não tá mais aqui no Brasil, então diretamente lá da Colômbia. Quero meu amigo Leandro Biazão. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Tô muito bem aqui. Prazer estar aqui conectando contigo novamente, ainda mais com essa galera sua aí que muito tem a ver com aquilo que a gente vai conversar hoje. Muito bom. Como eu falei, você tá na Colômbia hoje. Você foi fazer... Tô morando em Bogotá. Bogotá. Olá, que tal? Como vai? Assim? La garantia sou eu. La garantia sou eu. Muito bom. Então, Leandro, mas assim, sem delongas, né? Por favor, se apresente. Como a gente sabe aqui no canal, sempre preferencialmente, né? Eu deixo os nossos convidados se apresentarem. Então, por favor, Leandro, fala um pouquinho aí de você aí. Conta. Tudo bom, galera? Eu sou Leandro Biazão, sou formado em Engenharia da Computação ali para 2015. Conheci essa figura aqui que tem esse canal fantástico para a gente falar de um Agile Tour Londrina. Então a gente começou a falar de Agile lá atrás, tentei trazer um pouco aí para a nossa terrinha do Pé Vermelho e depois mudei completamente de carreira. Hoje eu estou trabalhando com treinamento de mentalidade e principalmente focado na mudança de cultura, mudança de paradigmas, mudança de crença. Muita gente aí não bota muita fé nisso, mas está presa aí em alguns paradigmas que não fazem elas ir muito longe. Então, trazer esse conteúdo aqui para agregar a galera aqui. Esse canal que realmente vai trazer um foco diferente nessa nossa conversa. Muito bom. E aí, já que você falou, né, mentalidade, né? E é uma palavra que eu gosto muito, porque eu acho que pelo menos a tradução da palavra mindset para mim, que eu acho que é a mais próxima, eu não sei se eu estou certo ou não, mas pelo menos que eu já entendi, pesquisei, estudei, mais próxima é a mentalidade. E aí eu vou falar o que eu acho que é mentalidade, e eu queria que você colocasse seus pontos pra gente começar a falar aqui e tal. É um conjunto de hábitos intelectuais, vamos ver se eu né, e psíquicos de um indivíduo, né, ou de um grupo em si, que a gente está fazendo constantemente, né? O estado mental que a gente está fazendo, repetindo. Então, hábito é aquilo que você sempre está fazendo, né? Esse que eu entendo hoje sobre mentalidade. Parte desse ponto. E a pergunta é, sim, e aí, o que eu tô meio certo, tô meio errado, tá mais ou menos, tá legal, é isso mesmo? Dos seus estudos, da sua experiência? Tá bem por aí. A ideia que eu tenho de mentalidade, a gente tem, né, desde que a gente nasce, um certo conjunto de crenças e formas de pensar que a gente aprende dos pais, né, da mãe. A gente vai colocando formas de pensar, formas de reagir. Então, isso forma o que a gente chama de paradigma, né? O que são paradigmas? Paradigmas são conjuntos, né, de crenças ou hábitos que normalmente têm controle quase absoluto do nosso comportamento. Então, quando eu falo né, uma forma de pensamento psíquica, né? Eu tô fazendo ali uns nomes bonitos, mas, cara, sabe aquelas coisas repetitivas que tem na sua mente? Né? Às vezes umas frases que são cultura coletiva, né? Eu gosto de falar bastante de dinheiro, né? Eu sempre fui bem trabalhando com investimento e a gente tem aquelas frases conhecidas, né? O dinheiro não nasce em árvore, você pensa que o seu pai é dono da Copel, sabe esse tipo de frase que a gente vai recebendo, vai repetindo, né? Ou até bordões que a gente recebe muito do marketing, né? Uma vez aconteceu uma coisa muito interessante com a minha irmã, ela falou assim, cara, eu fui no mercado e a pessoa perguntou, quer nata paranaense? E aí ela falou, não. E o filho, não, mãe, não. CPF na nota, dinheiro de volta. E esses tipos de frase vão programando o nosso comportamento. Imagina uma criança que viu esse bordão, esse marketing aí, ele ficou programando o comportamento para ele realmente colocar a nota fiscal, né, colocar o CPF na nota. Então, esses tipos de pensamentos a gente vai recebendo da cultura, vai recebendo de casa. Então, a gente vai começando a pensar de uma certa maneira e isso normalmente dita o nosso comportamento. Caraca, os seus exemplos são bem legais, hein?
Nota Paraná. Dois pontos que eu quero trazer para quem tá vendo o vídeo e talvez não saiba, né? Primeiro, o Leandro falou da Copel, né? Que é um bordão, né? Você é dono da Copel, quer dizer, a luz da casa inteira tá acesa e a Copel no estado do Paraná, aqui no Brasil, é a companhia de eletricidade, né? Que fornece, a distribuidora que fornece a eletricidade. Que é um dos bem falados aqui, né? Pô, desliga a luz, Com certeza. apaga a luz da casa, tá gastando, né? E realmente tá ali na mente. Mas esse que você falou agora da nota, que é uma prática que normalmente aqui no Brasil as pessoas compram e acabam não pegando a nota fiscal ou cupom, e aí tem um estímulo que os governos estaduais, né, incentivam você tirar. Não, coloca o seu CPF, que de qualquer forma a gente vai devolver esse dinheiro de alguma maneira, né? E aí cada estado tem a sua política aí. O bordão que você falou, cara, é exatamente isso, porque a propaganda fala isso, né? Exatamente. E é legal que você vê que uma criança pegou isso tão rápido e falou assim, mas pô, mãe, dinheiro na nota, CPF na nota, dinheiro de volta, como é que você não vai fazer isso, né? Imagina uma criança de 5 anos cobrando a mãe. Por quê? Porque ele recebeu aquele estímulo, aquilo virou um pensamento, e virou um comportamento, ele começou a cobrar. Você sabe qual que é o maior, né? Eu falo que a gente trabalha com sugestões e autossugestões, né? Isso é um pouco de mentalidade, um pouco como mudar a mentalidade. A maior sugestão que a gente está sujeito ultimamente é o fica em casa. Fica em casa. Esse é o martelando, né? Deixando as pessoas até meio loucas, se for o caso. Não sei se eu tô certo aqui, mas fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa, não deixa em casa. Aí você vai olhar, as pessoas estão até... Já nem pensa mais nisso aí, porque já acostumou. Tipo assim, e a gente não entende que essa frase, né, essa mentalidade, né, estimulada pelo medo do que é desconhecido, né, do que está acontecendo lá fora, a gente não sabe se vai sair, vai ter um bichinho ali esperando eu na esquina, então eu acabo reforçando emocionalmente e eu reforço o meu comportamento. Quando começou a pandemia aqui na Colômbia, a gente tem no prédio aqui uma pistinha de caminhar lá no terraço. E a gente ia todo dia caminhar e não sei o que. Depois de algum tempo, a Claro aqui, que eu uso o celular, colocou aqui, quédate em casa, né? No lugar da Claro, começou ali. Daí todo dia eu tô vendo aquela frase ali no meu celular sem nem prestar atenção. Meu subconsciente pega. Daqui a pouco, cara, já não queria sair nem para caminhar lá em cima. Caraca. Nem ia me expor, hein? Bom, as pessoas, a gente sabe disso de alguma maneira. Né, que a exposição, as propagandas, a divulgação, a repetição de sempre a mesma coisa acaba ajudando, como você está falando aqui, né, programando a gente a pensar aquilo e ter comportamentos que nos levem conforme aquela programação, né? E aí eu quero fazer uma pergunta que me veio aqui direta, talvez polêmica. Isso é errado? Porque a gente pode manipular, certo? Eu posso usar essa... Vou dar um exemplo bem básico da popular brasileiro. O jingle da política na época de eleição, que o cara só canta o número dele. Aquela musiquinha que, na verdade, a musiquinha é o nome e o número. O nome que fica martelando, né? 5 minutos tocando. É um tipo de tentativa de programar a gente? Jingle tem um efeito emocional profundo, né? Música estimula o comportamento, estimula o emocional, então a música realmente ela vira ali o que a gente chama daquela música chiclete, então às vezes você escuta aquela música ruim, aquele funkão, e você chega em casa de noite, tá aquele negócio no repeat na sua mente, né? Então realmente aquilo estimula. Você tem que saber, a gente constantemente é influenciado. Quer você saiba ou quer você não saiba, né? Hoje em dia, com tanta internet, com tantos aplicativos, eles estão constantemente disputando a nossa ação. Esses dias eu vi um dado interessante do marketing, que antigamente você precisava de 3 aparições para a pessoa fixar uma propaganda. Hoje em dia é tanto estímulo que para a pessoa começar a comprar, ela tem que ver 18 vezes. Ou seja, a gente está buscando a nossa atenção de uma maneira tão intensa que a gente está até confuso. Então, hoje em dia, o estímulo tem que ser mais intenso, né? E eu acho que o jingle, o número, eu não vou falar que é ilegal, que é imoral, entender a neurociência, entender, né, o que a gente tem uma linha nova hoje que se chama neuromarketing, né? Pega todo estudo de neurociência, de psicologia, atrelado ao marketing, para realmente fazer com que as pessoas, né, tenham sigam uma linha de comportamento.
Então, isso é desde sempre, já sempre existiu, isso aí existiu há 2000 anos. Hoje é mais intenso porque a gente está há muito tempo com nossa atenção focada numa telinha. Poxa, que legal. Você falou que já existe, sempre existiu, né? E se a gente olhar historicamente, a gente consegue fazer essas identificações hoje, olhando com esse olhar, Leandro? Você consegue? Vamos pegar um caso drástico, né? A Alemanha, A Segunda Guerra Mundial. Convenceu o povo que estava fazendo a coisa certa, né? Então foi tudo com propaganda, né, eles instalavam rádios, né, tinham jingles, então o pessoal realmente comprou aquela ideia, né, e o povo foi junto, não foi uma coisa que um cara fez sozinho, né? Então, mesmo fazendo uma atrocidade, as pessoas se convenceram de que aquilo é o certo a se fazer. E hoje em dia tem muito mais estímulo, tem muito mais coisas que a gente às vezes nem quer saber. Mas o que acontece? A gente tem que entender que a gente tem várias partes da mente, né? Então, a gente tem a mente consciente e tem a mente subconsciente. Então, a gente tem que começar a aprender a filtrar e decidir. E para isso você precisa começar a escolher o foco. Com tanta informação, a gente precisa saber o que quer. A mentalidade é saber para onde você está indo. Eu costumo falar assim, você já fala um carro aí que você sempre quis ter. Vou chutar um aqui que todo mundo, talvez, ou muitas pessoas, Lamborghini, pronto. Bem assim. A Lamborghini. Esse é um caso mais complicado, mas vamos pensar aquele que você queria ter que você... você poderia pagar. Dia eu pensei, então, se eu pudesse pagar, aí vai ser Fusquinha, mas vou dar o exemplo do Fusion, da Ford. Quando eu vi o Fusion, eu falei, nossa, que carrão grande, que legal. Um dia eu gostaria de ter. Já mudei isso, tá? Mas um dia eu pensei... Naquele momento, quantos Fusions você via na rua? Todos que passavam, não escapava um, cara. Não dá nem pra contar. Outro Fusion. Esse é preto, esse é branco, esse é rebaixado, esse tem vidro. Você via tudo. E quantos Civics e quantos golzinhos você tava prestando atenção passando? Nem tinha, eu acho, no carro, porque eu só via Fusion. Exato. Então a gente tem que aprender que a gente tem uma mente, a gente tem a nossa mente consciente, a gente tem essa questão de selecionar conforme o que a gente está com foco. Então, o legal de você pensar na mentalidade, se eu não tenho um objetivo, se eu não sei o que eu quero, tudo me distrai, tudo tem a minha atenção. Agora, se eu sei o que eu quero, eu começo a ver Fusion. Pô, esse carro é legal. Daqui a pouco, tanta gente tem Fusion, já nem quero mais. Pensei que era um carro exclusivo, mas todo mundo tem, porque você só tá vendo o Fusion. É básico quando você compra um carro, né, Leandro? Você não tá prestando atenção. Se é novo ou usado, quando você compra... gostei desse carro. Comprou o carro... Nossa, mas quanto tem desse carro, né? Porque aí antes você nunca reparou. E quando você comprou mesmo, você também teve esse. Puxa, é verdade. E isso ajuda, então, se eu tivesse... Tem uma coisa... Se eu colocasse esse foco... Porque você falou uma coisa muito interessante. Eu tenho um objetivo e as coisas me distraem. Mas se eu tenho ele, eu tenho foco, isso pode me ajudar. E aí, esse exemplo que você deu é exatamente aí, mais ou menos isso. Sim, porque aí eu começo a usar o meu livre-arbítrio. Se eu começo a estudar política, não importa, eu não vou ter um jingle de certo tipo de política, que vai me causar mais raiva. Eu estou estudando, eu sei o que eu quero, eu escolho político. Se eu tenho o objetivo de uma carreira, vou estudar aqui Kanban, vou estudar Scrum, eu começo a ver e filtrar. Aí vai chegar um novo método lá, chega o SAFe. Isso não me interessa, isso é muito complicado. Então eu começo a ter um filtro, porque eu sei o que eu quero. Entendi. Então, se eu tenho foco, eu começo a usar melhor meu livre-arbítrio. Então chega muita informação, mas não está conectado com o que eu quero. Então eu começo a ignorar, certo? Agora, se eu não tenho foco, tá todo mundo brigando pela minha atenção, e aí eu tô com o meu consciente aberto, vamos dizer assim. Então eu tenho o meu livre-arbítrio, mas eu abri ele. E aí o que vier e o que, que me apetecer mais, o que tiver a foto da melhor mulher mais bonita é a cerveja que eu vou comprar. Porque eu não estou usando o meu filtro que eu gosto, o que eu quero, eu não escolhi. E aí o que eu faço? Eu sou uma marionete na mão do marketing, Eles sabem todos os triggers emocionais para atrair a minha atenção, até que eu tome uma decisão de compra. E a gente tem que saber, toda compra é emocional. Mesmo você escolher um político, é emocional. Tem alguma coisa que você se conectou com ele. A profissão que você tem uma coisa emocional que você se conectou com aquela. Tudo que você escolhe é emocional. Só que se eu não selecionar mentalmente tudo... Eu não consigo tomar uma decisão lógica.
por mais pragmático que a pessoa seja, ele no final sempre vai ter uma conexão emocional naquilo. Porque você falou, eu comecei a pensar aqui, né? Porque eu dificilmente tomo uma decisão no consciente, pelo menos até o momento, né? Emocional. Sempre evito de tomar essa. Então, vou comprar um carro. Mesmo que eu gostei do carro, eu ainda levo uns dias para comprar ele, né? Por exemplo, a última vez foi mais ou menos uns 6 meses para realmente ir lá e comprar o carro. Mas são seus valores. No final, eu fiquei pensando assim, será que não foi, por exemplo, eu me conectei emocionalmente com o carro do final que eu escolhi, entendeu? Porque também demorou um pouco, depois que, vai ser esse. Mas fiquei meio na dúvida, certeza, deixa eu acalmar, né? Eu penso assim, deixa eu acalmar o meu coração, né? Dar uma sentada, porque se realmente eu quiser, eu vou continuar, né? Mas quer dizer, a pergunta que eu faço é... A sua escolha foi anterior. Isso, a sua escolha foi anterior, ela foi emocional. Só que como você tem uma mente mais lógica, você vai usar a lógica, a razão para justificar a ação. Cara. Tem gente que é mais emocional. Já vai, mano, comprou. Você já decidiu o que você quer, mas você precisa de fatores racionais para justificar por que você está fazendo essa ação. Então, tem pessoas que precisam desse passo a mais. Mas a decisão de ver qual carro já foi emocional. Alguma coisa você queria naquele carro, conforto, não sei o que, um SUV para levar os filhos, é emocional. Ah, não, é um carro esportivo que eu quero velocidade. É uma decisão emocional. E aí você vai depois começar a pegar todos os fatores técnicos para justificar se aquilo é a melhor escolha ou não. Mas a sua decisão é emocional. Trazer para consciência isso já faz explodir várias coisas. Tipo, poxa, eu comprei aquele negócio. Nossa, eu comprei aqui sei lá, vou dar um exemplo simples para todo mundo aqui. Comprei a câmera para colocar no meu computador para trabalhar. Por mais lógico que eu estou pensando, eu tive alguma conexão emocional. E eu estou tentando fazer agora aqui, isso aqui, né? Por que eu comprei essa câmera? Porque a decisão que você falou foi emocional. Foi emocional. E provavelmente foi, sei lá, uma imagem melhor. Eu quero eu quero que a câmera... Você quer uma imagem melhor, que as pessoas te vejam melhor. Pô, mais bonito que a câmera me dá ou não, né? Porque digital não faz milagre no caso aqui, né? Mas exato. Eu queria, né, uma definição melhor e tal, para que as pessoas me vejam. Você não quer ela pixelada. Né? Então, e aí, beleza, você tem uma conexão com o seu público, você vai trazer o melhor para o seu público. Né? E ela é emocional. E aí você vai usar a lógica, falar assim, cara, se eu vou trazer o melhor para o meu público, qual que é a melhor câmera que está aqui no meu custo-benefício, quanto eu posso gastar, né? Mas, por exemplo, às vezes a gente toma a decisão de comprar uma casa e a gente não pode pagar, mas a gente vai dar um jeito e vai descobrir. Se a gente quer, eu descubro como. Então, assim, dinheiro nunca é um fator tão decisivo numa compra. Mesmo que eu não tenho dinheiro, assim, se eu quero uma coisa, eu dou um jeito. Né? Não é à toa também que o brasileiro está hoje, começo do ano está 66,5% dos brasileiros endividados, sem condições de pagar as suas parcelas. 66%. É muito alto. Você acha que esse número aí é legal, né? Pô, 66% é mais da metade da população endividada, certo? Essa é endividado. Você acha que em 2020, pelo fato que em 2020 houve a pandemia mundial, isso afetou até a decisão de compras e de gastos? Por exemplo, vários amigos comentaram, nossa, eu comprei várias coisas na Amazon ou sei lá, qualquer site aí. Quer dizer, acabou comprando mais. E aí é porque emocionalmente ele tava... Porque eu sei que quando a gente compra qualquer coisa e recebe, né? Nossa, tem aquele momento prazeroso de abrir, de ver o produto que você comprou, que seja um livro, né? E depois isso passa, né? A gente sabe disso. Você acha que isso tá ligado direto para tentar sanar alguma coisa emocionalmente aí? Eu acho que sim. O primeiro impacto emocional foi medo, né? Medo de faltar no mercado. Então faltou papel higiênico porque todo mundo foi comprar. Então uma decisão completamente irracional. Por que eu vou entupir minha casa de papel higiênico, né? Então, você vê que sim, tem uma mudança de comportamento. Aí eu começo a já não comer tanto em restaurante, eu já estou mais em casa, começo a cozinhar. Então, começa a mudar o meu comportamento. Daqui a pouco dá aquela síndrome, eu não posso ir em shopping center, por que eu ganho meu dinheiro aqui? Quem teve emprego ficou ali no home office, o que eu vou fazer com esse dinheiro aqui? Vou pagar a conta, eu vou, né, buscar uma nova forma de consumo, e aí eu mudo e vou para a Amazon. Né?
o emocional vai ditando, né? Quanta a gente gastou de, sei lá, de álcool, de máscara e de toda essa coisa que emocionalmente a gente preciso disso aqui, preciso me proteger. Então, cara, com certeza influenciou o comportamento, mudou o comportamento de... Antes eu tomava no barzinho, agora eu vou no mercado e compro mais cerveja. Então o mercado passou a vender mais, né? E não é à toa que dobrou o faturamento da Amazon, da Walmart. Mudou a forma. Eu os mercados não tiveram problemas financeiros, né? Sabe que o pessoal associa isso? Eu, quando era caçador, eu precisava trazer a comida. E hoje em dia a gente não caça nada, a gente caça no shopping. Pra pensar nisso? Sim. A minha arma é o dinheiro. E a minha caça é as coisas que me trazem pra casa. E aí eu não tenho mais, eu não posso mais caçar, eu tô preso em casa, então eu vou caçar na web. Puxa. Caraca. Interessante, né? E é tudo para também alimentar a questão emocional, né? Porque eu estou me sentindo, eu estou usando isso. Exato. E aí, vou fazer uma pergunta. Várias, né? Vou fazer aqui, mas assim, aqui, veio aqui. A inteligência emocional está atrelada diretamente a esse controle da nossa mentalidade, desse viés tanto emocional quanto lógico? Ou não? Ela nunca está separada, né? A gente vive numa sociedade que tende a priorizar o racional, mas o emocional está no controle de nossas ações. Então, você pensa, mas esse pensamento recorrente programa emocional vira uma automação no seu cérebro e faz você agir de certa maneira. Eu vou dar um exemplo bem prático, né? Você começou a tá ali com 18 anos, vai fazer aula de autoescola. Você não sabe dirigir, você começa a praticar. Você vai lá, bate o carro, não sabe como é que acerta, não entende como é que encaixa a marcha, não entende como é que é os pedal, faz o carro morrer. Conforme você vai praticando, racionalmente você vai pensando, botando esforço ali no músculo para programar. Certo. Daqui a pouco você tem a memória muscular daquela ação. Passou um ano dirigindo, 70% do tempo você não está prestando atenção no que você está fazendo. Seu corpo está reagindo, seu emocional está no controle. Ele está tanto no controle, se alguém te fechar, automaticamente você já sabe o que fazer, não dá tempo para pensar, você já sabe que você tem que pisar no freio, que lado você tem que virar, você já consegue olhar no retrovisor para ver se não tem alguém, sabe? Você tenta e não é, naquele momento você não raciocina o que é o melhor a fazer, você está programado para tomar uma reação, proteger a sua vida e as dos outros. Isso é primitivo. Parou para entender? Então, isso também vai da mentalidade. Se eu sou uma pessoa mais animada, sou uma pessoa mais depressiva, tem a ver com a mentalidade que eu estou repetindo na minha mente consciente para influenciar na minha emoção. Então, os esportistas... Respondeu. Aí, aprofundando um pouco mais ainda, os esportistas, os militares que fazem treinamentos constantes, ou qualquer um que faça treinamento constante, treina, e ele vai, quando acontece alguma coisa que ele está preparado, ele tem a reação, porque ele não precisa pensar, ele confia no próprio treinamento, assim, até que os militares falam, né? O que você faz? Não, eu confio no meu treinamento, porque ele treinou tanto para várias situações, que quando a situação acontece, o seu cérebro já está programado para ter a reação, a melhor reação para aquele momento. Faz sentido? Faz, porque o atleta ele não pode pensar para fazer. Ele tem que ver o que é a melhor situação, calcular e fazer. Pensa num boxe. Não dá tempo do cara pensar, será que eu abaixo quando a mão vem? Será que eu venho para a esquerda ou para a direita? Perfeito. Tem que estar programado. Né? Tem que estar programado o que eu posso fazer, qual que é a maior probabilidade de acontecer. Nos primeiros 30 segundos eu calculo, eu tento entender qual que é mais ou menos o jeito do oponente e daqui a pouco eu já vou, né, tentando ali manter o jogo, mas é mais automático e um pouco de estratégia. A estratégia tem que vir antes. Por exemplo, uma vez me contaram uma história de como que você treina um médico para a guerra. Cara, você treina ele numa situação que a galera tá ali, se exposta, com ferida. Então ele vai treinando, que ele tem que entrar no meio da batalha. Ele não pode entrar ali com medo da morte. Tem que entrar ali com raça para salvar a vida. Porque essa memória muscular que você estava comentando, né, que a gente cria, e ele acaba ajudando em momentos conhecidos ou parecidos, vamos colocar assim. E Sim. Quando a coisa acontece que você nunca passou, né? Você não pode confiar no seu muscular. Como é que... É aí que entra a criatividade da mente?
É o que a gente estava falando, né? Um médico numa situação de guerra, ele tem que ser dessensibilizado de pessoas morrendo, de pessoas perdendo, né, membros, e de bombas explodindo, para ele continuar focado no que ele tem que fazer ali, né? Mas se tem uma situação que eu não conheço, provavelmente vai entrar um sistema primitivo de sobrevivência. É interessante isso, por exemplo, você sabia que se você vê uma situação de perigo, que você pode salvar a vida de alguém? Uma criança embaixo de um carro, você que é pai, né? A criança embaixo do carro, você recebe um jorro de adrenalina no seu sangue que multiplica por 10 a sua força, você vai e levanta o carro. Você não pensa se você pode levantar o carro, não dá tempo de raciocinar. Será que eu aguento esse carro? Não, você vai lá e joga o carro longe depois que as pessoas... Como é que esse cara fez isso? Né? Justamente, aquela situação cria, né, todo um mecanismo primitivo de sobrevivência que vai fazer você reagir de certa maneira. Às vezes vai te matar pela sua reação, mas naquele momento não dá para pensar. Se não estava programado, não dá tempo de você ser criativo ali, né? Você vai realmente reagir com os instintos que você tem, que normalmente estão dormindo. Perfeito. Por isso que a gente acaba treinando, então vou dar um caso real aqui, né? Quem treina alguma arte marcial, dependendo da arte, você treina num ritmo acelerado, né? Então, ou intenso, que a gente fala, né? Então, o pessoal que treina Krav Maga, ou até Aikido, ou outros esportes, artes marciais, se o treino está sendo intenso, quando ele vai para um caso real, normalmente ele está bem mais calmo, porque ele treina intensamente. Então, quer dizer, o corpo e a mente está programado para ter reações diferentes do que se uma pessoa que não está acostumada a fazer esse treinamento, a programação da mente dele é outra. É a reação que você falou, né? Natural, só de me salvar ou paralisar também, né? Tem gente que se paralisa, congela, né? Tem essas três opções, né? O lutar, fugir ou paralisar, né? Fingir de morto ali é uma reação. Mas aquele que está programado, ele já testou várias situações, ele tem a memória muscular, né? Que você falou assim, está programado o corpo e a mente. Na verdade, o corpo é um veículo da mente. A mente está na programação e o corpo é o resultado, né, dessa programação. Tanto que nossa mente vem, né? A gente tem ali na informação do DNA, 50% da mãe, 50% do pai, sai mais ou menos dessa forma. Então, ali é uma programação prévia, mas está na mente essa programação e ela gera o corpo e gera as ações e os pensamentos e como eu reajo às situações. Mas é aquilo, 96% a 98% do nosso cérebro é automático e está no controle emocional ou nessa parte inconsciente de instinto de sobrevivência, instinto fisiológico. Tanto que, se eu sentir que eu não vou conseguir, né, ir no banheiro sem papel higiênico, eu vou lá no mercado e compro todo o estoque de papel higiênico, é fisiológico, cara. Não posso ficar sem. Você entende uma coisa? Não é racional, básicas, né? Cara. Não é racional. Você entende? É uma coisa assim, nossa, eu preciso aqui me proteger. Mas, sempre para pensar, não é uma situação lógica, que nunca acontece. Ninguém se treinou para ter uma pandemia, né? Acontece raramente na humanidade. Mas essa questão do treinar faz com que eu saiba o que fazer. Então eu tô calmo, por quê? Porque eu espero que alguém vai dar um soco na minha cara. Eu já tomei alguns socos na minha cara, eu sei como é que sente. Quando eu não sei o que fazer, eu desespero, choro, corro. Não sei o que fazer, né? Primeiro soco que eu tomo na cara, eu já me perco e caio no chão. Agora, o cara que já está acostumado, sabe onde tomar, que não vai chacoalhar ali o líquido do cérebro que controla o equilíbrio e consegue reagir de uma maneira mais coerente com a situação. Às vezes pode dar errado, mas se o treinamento dele for bom, ele vai saber o que fazer. Agora, se ele não tem treinamento, como fazer? E como é que a gente treina a nossa mente? Porque a gente falou de luta, a gente falou do exército, a gente falou de coisas mais físicas. E quando a gente está o trabalho do conhecimento, por exemplo, ele não é tão físico assim, certo? O trabalho do conhecimento, ele está pensando decisões emocionais, uma discussão de uma reunião, né? Uma calorada, uma demissão, qual é a reação que eu tenho quando eu estou sendo demitido, né? Ou até sendo avaliado. Tudo isso são treinos. O que a gente faz? Como é que a gente pode melhorar essa mentalidade nossa? Se a gente começar a entender o que nós desejamos profundamente, isso vai ficar mais fácil. Então, todo ser humano tem um desejo profundo, que é o desejo de ser apreciado. E, normalmente, esse desejo não é
devidamente suprido. Então, se eu estou conversando com você, eu quero, legal aqui, seu canal, olha esse fundo, essa biblioteca fantástica que você tem aí, de ser apreciado, de receber elogios, né? Então, quando a gente vai receber uma crítica, a gente está abalando esse desejo. Então, a gente tem que entender que alguém criticando a gente vai reagir de uma certa maneira. Normalmente, a gente percebe depois que teve a reação errada. Mas conforme a gente vai olhando as reações, a gente entende a nossa programação. E a gente pode mudar. Então, a gente é igual um código, só que a gente é programado de duas formas. Ou por impacto emocional, ou por repetição. Então vamos fazer assim, você vai entrar numa empresa que não tem o método ágil, você vai lá ensinar Kanban para a galera. Você tem que treinar a galera, eles vão ser resistentes àquilo, eles vão começar ali na confiança zero. Você vai ter que ir treinando, né, fazendo aquilo, explicando, mostrando, o cara vai aplicando. No começo ele vai errar, ele vai ter medo de errar, então ele vai falar, isso aqui não é legal, isso aqui não funciona, vai criar um monte de justificativa para ficar no modelo antigo, né? Mas daqui a pouco, se você vai treinando, vai repetindo, vai implantando, vai entendendo que o falhar é parte do aprendizado, né? Cria um ambiente de confiança, ele vai se abrindo. Mas normalmente a gente não tem treinamento emocional, porque é o que eu te falei. A gente vive numa sociedade que prioriza o lado racional, né? O lado cérebro esquerdo, que é essa parte mais lógica. Só que a gente não treina emocional, e a gente, né, sofre do emocional, eu tenho que falar com o meu chefe, ele não está me reconhecendo, eu quero um salário maior, e eu sofro, mas eu não vou lá e falo, cara, eu não sei, que eu não acho que eu ganho bem, como é que eu faço para ganhar um aumento aqui? O que eu preciso fazer? É uma coisa super racional, mas eu fico sofrendo porque eu tô com medo dele me rejeitar, eu tô com medo dele passar a me olhar de maneira diferente, eu quero que ele me aprecie. Ele acha que o cara que não vai lá e fala o que deseja, se eu não falar o que eu desejo, eu tô aqui, tô bem, ele vai, né, de alguma maneira, magicamente descobrir o que eu quero. Não é assim, né? Então a gente tem que entender que nós temos os dois lados. O emocional é o que age, né? Mas o racional é o que a gente vai, através da repetição, decidindo o que programar. Então a gente tem que... O feedback seria uma maneira da gente coletar essa informação e a gente depois fazer um auto-feedback, por exemplo. Nem sei se existe isso, estou inventando aqui talvez agora, né? O que eu chamo de auto-feedback? Explicar aqui, auto-feedback. É quando eu estou falando com você ou com alguém e eu já consigo me dar o auto-feedback, que é o quê? Consegui reconhecer que aquele movimento, aquela ação, aquele comportamento, ou aquela palavra, poxa, não devia ter feito. E aí eu internalizo isso para que na próxima vez eu não tenha essa mesma reação, comportamento. Essa é uma das maneiras? Essa é uma das maneiras. Você sempre saber que você vai entrar no modo de autodefesa, você vai sair da linha, você vai falar o que não devia. Todos nós vamos errar. A questão é que você dá um passo para trás, fala assim, tá, eu gostei de como eu reagi, né? Não gostei. Se eu não gostei de como eu reagi, como eu gostaria de ter reagido nessa situação? Assim, assim, assim. Então eu meio que revivo a situação e mudo. Se eu mudo aquilo que está acontecendo, o que eu faço? Aí na próxima vez eu tenho uma chance maior de reagir de maneira diferente. Não quer dizer que isso vai acontecer, né? Pode ser que o cara venha com uma crítica mais forte, aí eu falo assim, mas reconhecer que o que a pessoa falou para mim impactou algo em mim, né? Reconhecer que aquilo moveu algum sentimento negativo dentro de você e você entrou em modo de autodefesa. Então, um feedback interessante é quando você faz isso, ou quando você me fala essa coisa dessa maneira, eu me sinto assim, né? E eu acabo reagindo mal. Eu gostaria que você, né, tomasse cuidado de falar assim comigo. A gente não faz isso, né? A gente reconhecer que alguma coisa disparou um gatilho e esse gatilho causou um comportamento. Legal, muito bom. Vou fazer uma provocação então, Leandro, que você falou uma coisa interessante que a gente tem que praticar. E agora eu queria trazer um outro ponto, então, que é o seguinte: você falou, você deu um feedback muito legal, um exemplo, quem viu, o Leandro deu um exemplo aqui muito legal de como dar feedback. Na verdade, eu capturei isso aqui. Que quando você, tá dando exatamente um ponto, né? Quando você fez tal coisa, ou falou pra mim assim, eu tenho esse tipo de reação. Se você puder não fazer dessa mesma maneira, você vai ajudar a pessoa. Então eu tô exatamente no ponto específico, né? Pra ajudar até a outra pessoa a entender aonde foi o gatilho, certo?
Exato. É sempre trazer para você. Você, né, tem uma programação que disparou um comportamento não esperado, talvez não desejado. Então você não vai acusar o outro de que ele faz isso e ele é o malvadão, né? Vamos pensar assim. Tem que sempre entender. Você entrou no seu modo emocional e você queria estar com o seu emocional e racional em sincronia, tá? Você teria estar calmo e o racional e falar a coisa certa. Mas quando você diz isso, eu me sinto assim e eu acabo não me reagindo dessa maneira. Poderíamos ter uma relação, uma comunicação de uma outra maneira? Então, Leandro, que é o ponto que eu queria trazer pra você, então, assim, uma provocação aqui, né? Então, vamos provocar pra gente poder estressar e aprender mais, né? Igual o músculo, né? Tem que dar uma estressadinha pra gente desenvolver. Então, vamos lá. Se eu viro pra pessoa e falar, cara, quando você falou A, B, C, D, eu me senti mal e tive uma reação. Será que você pode fazer diferente? Isso é válido pra caramba, galera. É super válido a gente fazer isso. A provocação aqui é o seguinte. Será que eu, pedindo isso, na verdade não deveria melhorar e ter um maior controle sobre as minhas emoções e não deixar se sentir mal porque a pessoa falou de um jeito? Porque se você, por exemplo, um exemplo simples. Se eu falo assim, alguma coisa, uma frase, pra minha mãe, ela dá risada. E pra minha irmã, ela fica pé da vida, né? Muito brava. Quer dizer, é a mesma coisa, a mesma reação, mesmo jeito de falar, né? Mas são emoções totalmente distintas, faz sentido? Totalmente. E aí, nesse exemplo, a provocação seria, será que não é melhor a pessoa, no caso da minha irmã, no exemplo da minha irmã aqui, ela melhorar o hábito psíquico dela, intelectual, dela ter controle melhor sobre a emoção? Sim ou não? O que poderia ser, ou talvez pode existir também aqui, né? Eu acho que são as duas coisas, tá? São as duas coisas. Eu acho que aprender a se comunicar de uma maneira não agressiva, de não botar a culpa no outro e saber que você é responsável de todas as reações que estão ao seu ambiente, certo? Opa, peraí, vou te interromper. Repete aí que essa frase eu achei muito legal. Você, fala aí, responsável. Você é responsável por todas as interações, as reações do seu ambiente. Então, às vezes você provoca alguma coisa nas outras pessoas, né? Mas às vezes as pessoas, né, provocam alguma coisa em mim. Então, como você falou, uma mesma pessoa provoca uma reação diferente em duas pessoas. Então, a minha reação tem a ver com o significado e a mentalidade, a programação minha. Porque, por exemplo, uma falou, puta, isso é muito engraçado, a outra ficou brava porque acha que isso que você falou é racista, é qualquer coisa desse tipo. Não é? Então, o old school acha engraçado, o novo fala, pô, esse tipo de coisa que você tá falando aí não é legal. Tá? Você entende que a programação de como eu reajo com relação a um assunto é diferente? Porque cada pessoa é diferente. Então, eu sou responsável por minhas reações, beleza? Só que, às vezes, eu preciso interagir com uma pessoa que tem um comportamento que me irrita. Só que essa pessoa, às vezes, não sabe que ela provoca isso em mim. Entende? Legal. E, às vezes, ela tá me desrespeitando. Às vezes, ela tá falando constantemente algo que me ofende. Então, não é falar que aquela pessoa é mal educada. É falar... Cara, quando você fala isso me dá raiva. Sabe? Reconhecer o sentimento, porque a gente não reconhece sentimento, a gente reage e reconhecer o seu próprio sentimento, né? Eu reconheço que eu estou me sentindo assim, e aí você pode pedir ajuda, igual você falou, que é a melhor maneira, né? Não é a culpa do outro, mas eu tenho que deixar claro para ele que ele tem que entender que isso me faz se sentir assim, né? No caso. Exatamente. É uma comunicação que a gente chama de comunicação não violenta. E tá? O contrário, o cara ouviu, beleza, você falou, Zé, pô, né, faz assim pra mim, no caso minha irmã, né? Não faça isso, tal, beleza, entendi. Provocação de novo. Agora de provocar pra gente pensar aqui, né? Muito interessante, você falou. Aí só pra todo mundo entender, quem estiver vendo pela primeira vez o vídeo, é o seguinte: quando eu começo a concordar muito, eu sou desses caras, né? Eu gosto de tentar pensar o contrário de qualquer assunto, pra poder, né? Porque eu tô concordando demais. Então, será que esse pensamento realmente é o pensamento que eu gostaria, ou seria o melhor, talvez? Então, por isso que eu faço tento inverter a visão.
Mas não sei se a pergunta seria, mas a responsabilidade de sentir alguma coisa, ou ter a reação A ou B, ou sentir mal, por exemplo, não seria a programação que ela tem naquele momento, que a gente tá falando, né? Ela está programada para sentir mal quando eu falei aquele assunto. Então, por exemplo, sei lá, falei alguma coisa que ela ficou muito... Vou dar um exemplo real até. Sabe aquela que você pega o dedo e dá aquela cutucada bem na cintura da pessoa? Na parte um pouquinho mais acima da cintura, né? Na gordurinha, vamos colocar assim. E aí tem gente que tem uma reação emocional de sair esmurrando, né? Para! Encontro outras, mesmo sendo incômodo, isso dá um incômodo, né? Físico na pessoa, dá risada e leva na brincadeira. Faz sentido aí, tá? Encaixou o exemplo ou não? Só pra ter certeza. Não, faz todo sentido. Cada pessoa vai ter uma reação, né? E certas provocações, elas têm a intenção de causar, né, um incômodo emocional para ficar engraçado, para se sentir superior. O desconforto, né, emocional para as pessoas. Porque, assim, por exemplo, nós homens temos a tendência de, né, desvalorizar o próximo para sentir-nos melhor, mais macho alfa, o melhor da turma. A gente tem esse espírito de competição, mas a gente não pode reconhecer sentimento. Então, eu não posso ter raiva, não posso ficar bravo. Então, às vezes, eu procuro uma reação ali de autodefesa, né? Eu vou entrar por embaixo e falar assim, cara, eu não quero isso. Isso aqui não. Então, eu preciso defender o meu ambiente, assim, né? O meu espaço vital. Então, como eu reajo? Eu falo assim, cara, se eu vou devolver a porrada, quer dizer, funcionou. Eu vou fazer mais. Porque funcionou. Sim, você acaba se programando, entendendo que toda vez que acontecer aquilo, esse é o comportamento que eu tenho que ter, porque é o que funciona. Certo? Exatamente. Então, às vezes, quando você dá um apelido para um cara, né, para um amigo, é para provocar, entende? É para ele, se ele apelida, ele fala assim, pô, gostei, vou me chamar assim. Pô, perdeu a graça, entende? Então, a gente tem essa forma de comunicar competitivo, né? Então, quando eu falo isso, o que eu estou falando assim? Primeiro, eu reconheço uma ação contínua de uma pessoa sem julgar. Eu não sei o que esse cara quer. Ele fez uma coisa que eu não gostei. Certo? Eu me senti assim, invadiu o meu espaço vital e eu não quero que as pessoas invadam o meu espaço vital. Certo? Hoje em dia, né, invadir o meu espaço vital é estar a menos de 2 metros de mim. Né? Então, invadiu o meu espaço vital. Pô, eu faço esse distanciamento aí, cara. Pô, segue o seu espaço aqui que eu sigo o meu. Então, mas como fazer isso de maneira não agressiva? Porque se eu critico a pessoa, ela não vai mudar. Perfeito. Então eu tenho que falar assim, cara, quando você entra aqui nesse 1 metro, eu acho que nós dois estamos correndo risco de vida. Você e eu podemos estar transmitindo uma doença que a gente não conhece, a gente não sabe o resultado, pode passar para você, pode passar para mim, pode passar para sua mulher, pode passar para seus filhos. Eu sinto medo. Será que não é legal a gente aprender a criar esse distanciamento? É diferente de falar, pô, segue aí, cara. Fica ali na sua distância, não sabe aí, ô idiota? Falar uma coisa não, assim. Gostei da sua colocação, um aprendizado bem legal, né? A maneira que você transmite é que você vai criar resistência ou não, né? Sabe aquilo que você falou de feedback? Sabe aquilo que você falou do feedback? Então, feedback negativo não funciona. Por quê? Porque eu entro na minha autodefesa e automaticamente eu vou querer revidar. Agora, se eu falo, cara, quando você, né, vai lá, faz um código, não faz o teste direito, não documenta, depois quando eu vou pegar aquele código, eu tomo muito tempo, eu fico, poderia fazer a coisa muito mais rápido se você fizesse direito. Que tal se você prestar um pouquinho mais de atenção e fazer da forma correta? Vamos combinar assim? Tem alguma coisa que eu posso melhorar aqui nessa nossa bate-bola aqui? É diferente, por quê? Porque eu trouxe a responsabilidade para mim. Quando você faz isso, eu me sinto assim. Eu me sinto com raiva que eu vou ter que tomar mais tempo estudando ou corrigindo que você não fez o TDD. Não fez o teste. Tá trazendo conceitos de programação aqui para quem tá vendo. TDD é uma técnica de programação. Então, o que acontece? Se aquela ação daquela pessoa, às vezes, é automática. Ela tá fazendo aquilo sempre. Só que a gente tem que conviver. Então, essa é uma forma de eu me comunicar mais corretamente com aquela pessoa, para ela me ouvir, para ela ter empatia por mim, que eu fiquei com raiva, que eu fiquei chateado, que eu fiquei frustrado, que eu fiquei qualquer coisa, ela tem empatia. Agora, se eu simplesmente falo, né, sou agressivo, falo um palavrão para ela, xingo aquela pessoa, falo que ela é burra, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, eu fechei o canal de comunicação, tá os dois em autodefesa, ninguém aprende nada, ninguém muda nada. Boa.
Boa colocação. Vou continuar provocando aqui, hein? E agora acho que seria a responsabilidade também dessa pessoa não se sentir assim ou não ter esse tipo de reação e se controlar? Porque Não, o sentimento é meu. Vou dar um exemplo meu, tá? Putz, me senti mal porque o cara falou, sei lá, aconteceu tal coisa. Depende de quem é. E eu me senti mal. Mas eu me senti mal, o sentimento é meu. Porque eu poderia ter sentido, beleza, ok, entendo o que aconteceu, mas eu não vou absorver, né? Que aí muitas pessoas até sentem muito, até muitas coisas de outras, e acabam tendo, vai somatizando, né? Que é o termo mais, talvez correto ou médico, a gente fala, né? Somatiza aquilo lá cada vez mais, porque é um sentimento que ele tá trazendo. Ela não deveria trabalhar também a questão de sentir A ou B, né? Não tô falando que existe sentimento, não existe certo ou errado. O sentimento que você tem naquele momento. Mas não deveria trabalhar também a maneira que você está sentindo. Eu acho perigoso, porque se eu tenho que todo momento controlar e não sentir, eu deixo de ser humano. A minha natureza é ser sentimental, ser emocional, por quê? Porque isso é parte de nós. Então, o fato de eu não me permitir sentir faz eu somatizar. Porque eu estou abafando aquilo, eu estou tentando ignorar aquilo. Agora, se eu me permito sentir, se eu reconheço que eu senti aquilo, eu tenho uma maior compreensão do que está acontecendo. Legal. Então, o fato de eu pegar, parar, observar uma situação sem julgar, cara, ele não faz isso porque ele é um mau programador, ele não faz isso porque ele é uma má pessoa. Ele faz isso. Eu não julgo, eu não boto nome, eu não boto rótulo. Quando isso acontece, provoca uma reação em mim. Tá? E eu posso começar a mudar o significado disso. Muitas das vezes, como eu falei, eu sou responsável pelas reações. Mas às vezes eu tenho que interagir com uma pessoa que através daquele comportamento repetitivo por tanto tempo, provoca, né, um desconforto e ali vai colocando rótulo. Você vai julgando, vai jogando para baixo do tapete, vai jogando para baixo do tapete, vai para baixo do tapete, o que vai acontecer? Panela de pressão. Na hora que sair, você sai vomitando tudo que tiver, que você deveria ter falado de maneira calma quando era uma coisa pequena. Mas aí não é a pessoa que está acumulando o sentimento, né? Porque eu vou dar um exemplo. É as duas coisas. Legal, por isso que eu falei que é perigoso. Você falou. Que é perigoso, que assim, eu não expressar, eu ter que me controlar e ser um robô. Não, eu sou um ser humano, eu tenho sentimento, é reconhecer isso. Se eu fizer isso, eu vou aprendendo e aí eu expresso o sentimento. Entende? Eu não deixo ele ficar dentro de mim e eu controlar. Só que se eu reconheço, eu falo e eu expresso, aquela pessoa... Já aconteceu comigo de eu fazer isso, né, reconhecer um fato, falar, cara, quando você faz isso, eu me sinto assim, gostaria de que você fizesse diferente. E daqui a pouco a pessoa faz aquela mesma coisa que você acabou de falar, você acabou de pedir, e falou assim... E aí eu vi aquela pessoa fazendo aquela coisa, eu vi a mãe dela fazendo a mesma coisa, eu falei assim, cara, ela tá repetindo o padrão da mãe dela, aquilo tá me irritando. Ela vai continuar fazendo. E aí eu ressignifiquei aquilo. Entende? Mas é isso, eu entendi, mas... Eu tô concordando com você, tá, Leandro? Eu tô tentando estressar. Eu vou dar um exemplo real. Tá, deixa eu tentar aqui. Vou dar um exemplo real. Você falou aí, tá, beleza. Aí eu viro pra você, você conversou comigo. Tô vendo se vale aqui, né? Eu tô tentando achar tô testando aqui a hipótese. Beleza, o sentimento é seu, você me comunicou, certo? Sei lá, Zé, não faça mais isso. Beleza. Você se sentiu assim? Tranquilo. Pra mim vai continuar mesmo. Vou dizer que o cara fala, não, beleza. O problema é seu. Eu vou continuar fazendo mesmo. Uhum. Porque na minha opinião, eu falei assim, deixa eu ver se é a minha opinião. Não é a minha opinião, tá, gente? Tô falando assim, tô dando um exemplo. Não, mas... o sentimento é seu, cara. Você que tem que cuidar dele aí. Eu não posso ser responsável... boa. Eu não posso ser responsável pelo teu sentimento. Porque se você coloca... Eu não posso algumas pessoas terceirizar o que você sente pra mim? Não, a gente tem que entender que nossa interação provoca um sentimento no outro e o outro provoca um sentimento em mim. Não posso simplesmente falar assim, boa, cara, eu tô certo, boa, e porque eu sou certo, uma pessoa tem o sentimento dela, ela tá errada. Não, às vezes eu tô provocando um sentimento. Então, uma pessoa, eu posso lá dar uma cutucada, ela dá risada e fala assim, beleza, essa pessoa me permitiu. A outra dá uma cutucada, ela vê com um soco na cara. Eu falo assim, acho que ela não gostou. É melhor eu não fazer, porque tá arriscado pra mim. Entende? Então, cada pessoa eu tenho ter mais cuidado, por quê? Porque às vezes uma tem mais intimidade e outra não. Mas aqui a questão mesmo que eu reconheça que a pessoa faz uma coisa que provoca um sentimento em mim, né?
Mesmo que eu faça tudo isso, que eu identifique que eu tenho uma necessidade minha não suprida, e eu faça um pedido para a pessoa pode falar não. Não é porque eu pedi para ela fazer diferente que ela tem que falar assim. E eu vou ter que, que lidar com o não dele, né? Exatamente. Fala assim, Zé, toda vez que eu te vejo com uma camiseta preta, eu me sinto ofendido. Por favor, para de usar camiseta preta. Você fala, eu adoro camiseta preta, problema seu. E tá tudo bem. Entende? Você vai falar pra ele, fala assim, cara, eu adoro usar camiseta preta, vou continuar usando camiseta preta. Esse seu exemplo foi muito bom, porque eu vou dar um exemplo. Pô, minha camisa, o problema é seu? Caramba, ele aí. E se a pessoa não fala, beleza, obrigado, né? Porque eu vi uma palavra que eu não sei se será que é maturidade emocional? De saber, eu entender que você falou não pra mim? Beleza, ele falou não, ok, beleza, e eu vou continuar minha vida sem eu somatizar, quer dizer, eu expressei meu sentimento. Primeiro, acho que é importante que o Leandro falou, né? Reconhecer o sentimento que você está sentindo, né? Aí eu expressei o ponto exato para que a pessoa entenda que eu estou sentindo aquilo, mas eu não estou terceirizando que a responsabilidade sobre aquele sentimento é dele. Continua sendo minha e ele pode aceitar ou não, e eu tenho que tratar e lidar com esse sentimento dentro de mim da melhor maneira possível para eu não sofrer depois, certo? Porque o pedido pode ser incoerente. Tipo esse pedido é incoerente. Eu decidi que roupa você quer usar, mas tem gente que tem essa ideia. Sim. Então, é incoerente, cada um decide isso, né? Mas alguma pessoa fala assim, cara, né, certos países que você vai, você não pode ir de bermuda, ou você tem que usar, né, uma calça, não pode aparecer o joelho. Então, você está sendo incoerente ou desrespeitoso com outra pessoa. Ou você pode ser proibido de entrar num lugar. Então, algumas pessoas tentam ditar certas coisas que são simples, mas você sabe, assim, ele decide o que ele quer da vida dele, eu tenho responsabilidade do meu sentimento. Mas se eu tiver que interagir constantemente com você, é melhor eu me comunicar a forma como eu gostaria que você interagisse comigo. Mesmo que você fale não, se eu comunicar corretamente 2, 3 vezes, você pode criar uma empatia por mim. Se eu me comunicar agressivamente, você vai fazer para me provocar. Que é o que tradicionalmente a gente faz quando é criança no colégio, né? Você falou não 2 vezes, opa, ele não... Ô, Zezinho, não, meu nome é José, Zezinho, não, é José, Zezinho, aí todo mundo tá chamando de Zezinho, aí já era, né, que é a história do apelido aí. Mas a gente, nesse sentido, a gente não cresce, porque a gente não aprendeu a se comunicar dessa maneira. Mas o que eu quero dizer aqui com isso a reação é nossa, só que se eu reconheço o que está acontecendo comigo, né, daqui a pouco eu ressignifico. Eu vou trazer o caso exato, por exemplo, que aconteceu comigo. Aqui acontece muita coisa de eu me sentir mal porque a pessoa está falando um espanhol e uma palavra que eu não tenho um significado interno. Olha que loucura. Não consegue entender, né? Eu não consigo entender. Então tinha um caso que eu percebi que assim, sempre que eu ia fazer alguma coisa, a minha esposa falava para mim assim, você não quer fazer isso? Isso me incomodava. Assim, ela quer que eu faça isso, né? Por que ela não perde? Por que ela pergunta se eu quero fazer aquilo? Né? Eu falei assim, você tá tentando me manipular ou o quê, né? Eu me senti manipulado. Ela queria que eu fizesse... Não. Tipo assim, quando você quiser que eu faça alguma coisa, eu falo assim, olha, eu quero que você pegue aquele prato que ficou ali e leve. Não é aquela coisa, você não quer, né, guardar esse prato e lavar? Uma resposta minha automática na minha cabeça, não quero, deixa aí. Né? Então, porque essa frase assim, não é aquela tipo de frase que induz, né? Você tá tentando induzir. Mas aí eu percebi que a mãe dela fazia a mesma coisa com ela. Aí eu percebi que é um comportamento, é uma forma dele se comunicar. E a hora que eu percebi isso, eu falei assim, tá bom. Ela só tá pedindo pra eu fazer a coisa do jeito dela. Caraca. Então, no primeiro momento eu falei, cara, não fala assim. Quando você quer que eu fale alguma coisa, chega pra mim, fala exatamente, eu quero que você faça isso. E tá tudo bem. Agora, você falar pra mim se eu quero fazer... É uma pergunta, né? Não, eu sinto que você tá querendo me manipular. Eu falei isso uma vez, falei a segunda vez, ela continuou fazendo, a terceira eu falei assim, cara, eu percebi a mãe dela fazendo, eu falei assim, é a forma com que eles falam. Não é pra me manipular, eu me senti manipulado. Então, no primeiro momento eu falei, essa forma que você usa eu não gosto. E você não quis mudar ainda a pessoa, né? Porque, na verdade, a intenção dela nunca foi fazer essa. Você entendeu que a intenção dela não era te manipular. E aí, a partir desse momento, pra você, tá ok. Tá ok, eu entendi que é a forma dela me pedir as coisas. Quando ela fazia sem eu entender da onde veio, eu me sentia
manipulado e ficava bravo. Eu tinha uma reação extremamente fora do comum, uma situação que para ela, assim, que diabo que eu fiz? Eu só pedi para ele levar o prato lá, me lavar, né? Para ela pediu, e para mim ela tava me manipulando. Tá, entendeu? Então, assim, eu tava dando um significado à forma como ela fala, né? Mas ao mesmo tempo eu falei, cara, tenta mudar, pede exatamente o que você quer que eu faça. Se você quer alguma coisa, fala, eu quero que você pegue o prato lá na cozinha e lave, pra mim tá tudo bem, é o que eu quero. Eu vou lá e vou fazer com gosto. Agora, você não quer, né? Você não quer botar máscara porque a amiga que veio em casa? Não, tô na minha casa. Assim, não quero. E a resposta minha era essa, bravo. Não quero. Você perguntou pra mim se eu quero. Claro, a resposta é não, né? Logicamente, ela falou, não quero. Ela ficava brava comigo. Mas como você não quer? Assim... Aí o sentimento dela, né? Ela que sentiu, peraí, entendeu? Exatamente. Ela me fez uma pergunta, eu respondi coerentemente, mas ela ficou brava com a minha resposta. Porque não é o que ela esperava. Então a gente se comunica mal. Você tem que entender que essa forma de falar é uma forma de ajustar a forma de comunicar. Vou dar até um outro exemplo aqui legal, né? Assim, vamos botar as crianças pra dormir? Falei, vamos, então vai. Vamos, vai então, vai lá que eu vou ficar aqui assistindo televisão. Exemplo aqui, né? Ou você quer que eu coloque pra dormir, né? Não, eu quero que você... então fala, você não coloca, vai colocar eles pra dormir, por favor. Né? Exatamente. E aí tem vários exemplos iguais que a gente pode fazer, né? Realmente a gente comunica mal, né? É umas besteirinhas, mas é aquela coisa, se a gente vai entendendo como a gente reage, a gente vai melhorando. Assim, se eu falar uma coisa que vai ter o resultado esperado, por que eu vou falar outra que vai ter um resultado agressivo e inesperado? Entende? É coerente eu parar pra pensar, putz, né? Só que se eu tiver empatia pelo que a outra pessoa tá sentindo, é mais fácil mudar. Bom. Se eu não tiver empatia, se eu criar agressividade, eu criar uma resposta emocional... Se criou qualquer tipo de resistência, já era, né? Você pode ficar até neutro, né, com a pessoa. Você não precisa nem empatizar com ela. Mas... Exatamente. Acumula, repete. E aí toda repetição provoca mais reações adversas, vamos dizer assim. Então, como é que a gente pode melhorar essa visão? Porque a gente tem que praticar, de alguma maneira, o nosso cérebro a mudar esse status quo que a gente foi programado, né? No começo a gente tava batendo um papo aqui, no começo era programação, né? A gente de alguma maneira foi programado a pensar de algumas certas formas. E pode ter vindo historicamente da família, né? O jeito que a gente deu exemplo aqui, estímulos da própria internet, como se falou, né? A gente tem agora um monte de atenção sendo... vários lugares querendo a nossa atenção, né? Mídias sociais, redes, internet, tudo, e-mail, celular, televisão, querendo a nossa atenção. E isso, conscientemente ou inconscientemente, eu tô trazendo um pouquinho que a gente falou, né? Tá programando o nosso cérebro, certo? Certo. Como é que a gente pode dar uma dica, pelo menos, pra gente poder tangibilizar a galera, fazer alguma prática, um exercício que a gente possa... o primeiro passo que a gente possa começar, por exemplo. Primeiro é entender as histórias que você tá contando na sua mente, se elas estão coerentes com o objetivo que você quer. Né? Você, às vezes, quer o aumento. Mas alguém do corredor falou que foi pedir o aumento e foi escrachado, foi humilhado. Então você, aquela pessoa se sentiu escrachada, humilhada. Será que aquilo é verdade? Então eu falei assim, não. Então como é que é a forma de comunicar, né, com a pessoa? Ou aqui a gente tem que fazer o seguinte, programar exatamente o comportamento que a gente gostaria de ter, certo? Então, tem certas coisas que a gente repete na nossa mente que programam um resultado ruim. Então, por exemplo, falei que tem muito brasileiro, 66,5% dos brasileiros endividados. Eu não sei se esse número é os brasileiros ou é a população economicamente ativa, mas depois a gente bota no comentário aqui no vídeo. Baseado que se fosse verdade que 66, então vamos lá, né? Colocar a hipótese. A ideia é essa. Então, por exemplo, se eu, desde pequeno, falei assim, o dinheiro é a raiz de todo mal, eu vou evitar o dinheiro. Toda vez que cair dinheiro na minha mão, eu vou gastar e vou fazer isso de maneira incoerente. Então eu falo assim, não, deixa eu olhar essa frase direito. Como é que estava escrito lá na Bíblia? Né? O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então eu não amo dinheiro, mas ele é uma boa ferramenta, né? O dinheiro é uma ferramenta importante na nossa sociedade e eu gosto de ter ele na minha mão. Você entende? Aí eu falo assim, eu gosto de ter dinheiro, eu gosto do que o dinheiro pode me proporcionar. É uma ferramenta de troca incrível. Você entendeu que a frase que eu associei ao dinheiro mudou o significado do dinheiro? E muita gente vive na pobreza porque qualquer coisa que cair dinheiro na mão, ela vai dar um jeito de gastar. Por quê? Porque o dinheiro é a raiz de todo mal, eu não quero mal, eu quero ir pro céu.
Inconscientemente eu me saboto e gasto e nunca tenho dinheiro. Eu tomo decisões erradas. Então, a ideia aqui é você começar a falar frases que estejam coerentes com uma coisa que você quer. Se você está passando dificuldade financeira sempre, eu vou trazer esse exemplo que é o que eu mais ensino. Mude as frases da relação que você tem com essa ferramenta. Então eu falo, dinheiro é apenas uma ferramenta, ela não é nem boa. Dinheiro é só uma ferramenta, ela não é nem boa nem ruim. Ela é. A frase, a palavra que você associa a ela, dita a experiência que você tem com ela. Certo? Então, se você mudar a palavra, muda a experiência. Vou dar um caso. Imagina que você tem um parceiro de trabalho que sempre faz uma coisa que te irrita. Se você falar para ele, cara, eu estou chateado com você, é um nível. Cara, eu fico muito bravo quando você faz isso, é outro nível. Cara, eu fico irado com você, é outro nível. Cara, eu fico puto, fico possesso. Você entende que vai escalando o grau de emoção que você associa àquela experiência? Você pode começar a desescalar esse tipo de frase que você associa a certa experiência. E aí você começa a ter sentimentos diferentes também. Então é muito prestar atenção nas histórias que a gente conta na nossa mente, as histórias que a gente fala para os amigos, né? Então, voltando pro dinheiro, será que eu falo sempre para mim, pô, tá difícil, tá sempre quebrado, as contas não param de subir? Isso faz com que, né, eu sempre tenho problema com essa ferramenta, por assim dizer. Quer dizer, começar a mudar, mas simplificando aqui talvez, seria mudar o seu olhar para aquilo, né? Você está olhando um lado ruim ou negativo, você começar a olhar pelo lado para poder mudar o seu próprio cérebro, né? Deixa eu mudar a visão. Interessante, cara, muito bom. Leandrão, a gente tá acabando o nosso tempo aqui. Como é que a galera pode falar com você, contactar? O que você tá fazendo aí? Você tá na Colômbia, mas o que é exatamente aí? Dá pra gente falar com você? Não dá? Aqui, tô na Colômbia, mas só trabalho com brasileiro, particularmente. Então, vai me encontrar mais facilmente lá no Instagram, onde eu sou mais ativo, Leandro Biazão Consultor. Tem bastante trabalho de mentalidade, falo de dinheiro, falo de como que o cara consegue melhorar salário, como é que a pessoa consegue focar em objetivos e metas. Então, lá no Instagram vai encontrar com mais facilidade. Tem meu WhatsApp também, se quiser mandar uma mensagem lá, fica à vontade. Beleza, a gente vai colocar então, aqui na descrição do vídeo também os contatos aí do Leandro. E, Leandro, recado final aí pra galera que você estiver vendo o vídeo. Últimas palavras suas aí pra gente encerrar o vídeo. Tudo seu. Galera, presta atenção nas conversas mentais, nas conversas, né, que você tá tendo, se estão coerentes com aquilo que você quer. E o foco é, se você não sabe o que você quer, qualquer caminho serve. Muito bom. Então descobrir primeiro o caminho, né? Pra onde você quer ir, né? O caminho não. Pra onde você quer desejar, né? Eu gostei muito do ponto. Apesar, temos que encerrar porque tem que acabar uma hora, né? Eu queria ficar aqui batendo mais papo ainda sobre estressar vários pensamentos aí. E aí, conectando com o que a gente tinha falado, Leandrão, quando eu falei lá que pra mim seria hábito, né? Psíquico, né? O hábito intelectual, aqui, o hábito de pensamento que a gente está tendo. E você acabou de falar da gente fazer isso, né? Então, olhar para o outro lado, para de olhar o lado, sempre tem um hábito de tentar olhar as coisas por um lado do objetivo que você deseja, para mudar a relação que você tem com aquilo, né? Que foi essas palavras que você usou. Exatamente. Muito legal, cara, muito bom. Bom, Leandro, obrigado de coração, cara, show de bola. Adorei o papo, estressar aqui, pensar, né? Fazer o cérebro pensar em vários pontos, né? Exemplos que a gente trouxe, foi muito legal. Espero que tenha sido legal para você também aí. E quem estiver vendo o vídeo, muitos aprendizados a gente teve aqui hoje. Compartilhe esse vídeo, assine o canal, clique no sininho lá também para você receber. Na descrição vai estar aqui os contatos do Leandro, entre em contato com ele lá, show de bola. Pra você aumentar aí o seu conhecimento, entender mais até onde você pode crescer mentalmente e mudar aí várias coisas da sua vida. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!